jornalista, poeta, escritor, todos aqui presentes conhecem. E hoje a gente tem, assim, muita satisfação de trazer a convidada de hoje, né? Suzana, que vai estar no Bacanal Bandeira. Então, o que é o Bacanal Bandeira? É um projeto da casa baseado na obra do poeta Manuel Bandeira, que se chama Carnaval. Né? O livro Carnaval, o poema Bacanal, do livro Carnaval, deu nome ao projeto. O que é o projeto? O projeto é o estudo da obra, o projeto é a oficina de confecção de indumentaria, de fantasias, de adereços, a partir da obra. Então, se estuda a obra, se cria a partir da obra, e o desfile que acontece, a saída do bloco, que tem o nome Bacanal Bandeira, também, sairá daqui no dia 6, a concentração é às 17 horas. Vai ter um bacanal, né, com as meninas que sabem fazer isso muito bem. Né? Vai ter vinho. A gente está. Vou convidar rápido para ele mesmo. Tem aí uma empresa que a gente está ainda nos acordos, parece que eles vêm do ano passado, eles tiveram aqui. Então, essa festa, né, acontece no dia 6. E a oficina de confecção das fantasias na partir da obra vai acontecer do dia 28 ao dia 31. Quem vai conhecer essa oficina vai ser Celinha do Gariri, que já traz uma larga experiência em documentários, filmes e tudo mais. Ela foi conhecida. Então, está aqui, viu? A inscrição. Você manda no e-mail o seu nome, telefone, endereço, e aí diz que você quer participar e porque quer participar, e o pessoal que trabalha com costureiros, o pessoal que faz bijuteria, você pode divulgar, né, para que esse pessoal possa criar a partir de um dia, não tem nada muito que é a oficina. Então, nessa casa, tudo que faz. E o estudo da obra do mesmo dia? O estudo da obra vai acontecer antes da oficina com um especialista na obra Carnaval, que não vai ter esse mês, mas ficou para a semana Manuel Bandeira, que é o aniversário do poeta, que vai ser em abril. Vocês estão combinados. E aqui, eu vou deixar lá fora, como vocês quiserem, que é a divulgação da oficina está lá fora também. Tá certo? Vamos lá? Esse microfone está gravando. Tá gravando, eu esqueci desse. Outra coisa na transmissão ao vivo, viu? Você não chega com essa cara. Eu sou Suzana Moraes aqui. O microfone, apesar de muito pequeno, que está gravando aí, tem que ser obrigatoriamente o microfone. Esse projeto, o objetivo dele é aproximar produtores de literatura com índole inclusive de gerações diversas, né? E de tendências estéticas diversas, e saindo do que é convencional. E há uma tradição de você só reconhecer quem já tem livros publicados à vontade, e no caso do Pernambuco, ou quem é da academia ou quem é da geração 65. Sem desconsiderar essa geração, mas tem toda uma pulsação poética na cidade. Tem muita coisa sendo criada, por exemplo, que está de 20 para 30 anos para a idade, e que esse trabalho precisa ser conhecido. Então a gente procura selecionar gente que está produzindo nessa faixa, homens e mulheres, de linhas estéticas diferentes, e trabalhamos em cima de mostrar esse quadro. A ideia geral é de pulsação poética da cidade. Então a gente trouxe aqui pessoas de várias linhas diferenciadas, trouxe também para a geração 65, gente de mais de 60 anos de idade, trouxe gente de 20 anos de idade, de 19 anos, etc. A ideia é exatamente essa. Homens e mulheres que têm visões diferenciadas da poesia. Né? Então tem esse interesse de
mostrar a produção em andamento, aproximar os criadores de poesia de estudantes de letras, de estudantes de jornalismo e da área acadêmica, para a gente sair daquela ideia tradicional de na escola se estudar apenas o simbolismo, o cartesianismo, de uma maneira estática, sem referir as situações atuais disso que atualmente está aí fazendo, produzindo esquisito. E a gente também tem a ideia de que esse contato vivo com os criadores de poesia estimula estudantes em trabalho com conclusão de curso, tese de mestrado, etc. Para que sobre a realidade viva da poesia que está rolando na atualidade, né? Essa é a ideia central, é desacralizar o processo poético e cada poeta mostra como é o seu trabalho criativo. E há uma diferença, cada poeta tem uma carga de informação diferente, tem o sistema nervoso central diferente, tem opções estéticas, ideológicas diferentes, então ele apropria o processo poético do jeito dele. Então nada melhor para se aprender a entender do que sentir essa pluralidade a partir da voz do próprio poeta falando como é seu processo. Né? Sem depreciar o trabalho acadêmico, ele tem seu papel, o trabalho acadêmico especializado. Mas o objetivo daqui é de jornalismo literário. A gente quer mostrar a realidade literária e tem que apresentar. Se for para professor de letras que vem, estudiosos que vem, interessados em poesia e outros poetas também. Essa é a ideia central. Quando a gente estava estudando Moraes aqui, começou a fazer isso. Ela basicamente trabalhando com cordel, começou a fazer cordel em 2005, tem 58 livros de cordel publicados, mais 5 em andamento. Participa do grupo Vozes Femininas de Poesia, participa do grupo Cordelano, que é ligado à poesia para o público infantil, né? E foi uma das fundadoras da Unicordel, a entidade de cordelistas que existe aqui desde 2005. Então ela faz oficinas, cursos, divulgação, participa de sarau, festival, e esse baúzinho dela está cheio de coisa que ela produziu. Então, geralmente, sempre com o começo aqui, a gente faz algumas perguntas, uma mini entrevista com o autor, depois ele fica solto, para falar e reclamar, etc. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar à Suzana é de onde é que você é, Suzana? Eu nasci aqui em Recife. Eu sou nascida no bairro do Velho, nesse principal, né? Mas essa coisa do cordel da minha família era tudo do Pajeú. Eu vivia na cidade de Tabira, que é no sertão do Pajeú. Mas eu sou recifense, nascida e criada no Recife. Você começou a escrever já poema ou toda aquela coisa de notas de diário, impressões, até chegar na poesia, foi direto, os seus primeiros escritos? Eu sempre escrevi, eu acho que toda hora tenho, né? Eu gosto de escrever, mas nunca tive nenhuma pretensão. A minha primeira escrita que eu considero poética, assim, de fato, que eu publiquei, que eu me vangloriei, foi realmente quando eu já comecei a escrever literatura de cordel. Já entrei no mundo literário na literatura de cordel. E o meu destino não foi por conta da influência do Pajeú. Isso aí veio depois. Mas o meu início, né, na literatura de cordel foi devido à aproximação que eu tenho com um grande amigo meu chamado José Honório, que é um grande cordelista, e que nessa ocasião nós trabalhávamos juntos, nós éramos vizinhos de interior, no Nordeste, e ele é cordelista, né, desde acho que de 80 ou 70, né? E ele me apresentou o cordel e eu comecei a escrever com ele. Meu primeiro cordel eu escrevi com ele. Qual foi esse cordel? Esse cordel, Marcelo, é interessante, ele quebra alguns paradigmas na literatura de cordel. Porque a literatura de cordel é prioritariamente masculina, né? E difícil você encontrar uma mulher cordelista. E eu escrevi um cordel, esse que eu escrevi, se chama O Duelo Poético entre Suzana Moraes e José Honório pelo MSN, ou a peleja entre a velha do bambu e o velho Angola
ele falava no cordel sobre a cultura da Mata Norte, toda a cultura termopolitana em si, e ele se representava como o velho do Pastoril, o velho Norte, e eu como personagem do Cavalo Marinho, que é o velho Norte. Suzane, e as temáticas, assim, você pode dar uma ideia do universo temático do seu processo? Eu tenho uma aproximação natural, não foi nada forçado. Eu acho que quem escreve literatura sabe que as coisas fluem, você tem uma vertente, né? É ruim. Eu tenho uma aproximação com o gênero. As minhas personagens eu descobri depois, ao longo do que eu fui escrevendo, eu percebi que as minhas personagens são prioritariamente femininas. E que vez por outra eu falo na temática feminina dos meus cordéis. Então é comum demais você encontrar a mulher retratada no cordel, nos meus cordéis. E agora a literatura infantil, com personagens femininos também. Sempre meninos. Você tem, assim, referência de influência da cordelista, você falou dessa influência física, assim, de proximidade, de contato com o olho, né? Agora, a influência crítica, assim, de influência de médico, do cordel, da literatura do cordel, etc. Eu comecei a estudar, antes de fazer o cordel, eu comecei a estudar o cordel pela paixão, porque ele não é só cordelista, ele é pesquisador também. Ele é estudioso da literatura de cordel, ele tinha alguns estudos, algumas publicações sobre cordel e em cordel, propriamente dito. Então, eu comecei a entender, a achar que quando eu li o cordel, eu achava que tinha alguma coisa, eu não sabia explicar o que era. Ele começou a me falar sobre a questão da métrica, da rima, da forma do cordel, e comecei a conhecer outros autores. Aí eu conheci, na minha opinião, o maior, que era Leandro de Barros. Mas eu não sei dizer se ele tem influência na minha escrita, obviamente dita não, porque todos os cordéis que eu li, esses mais antigos que eu gosto muito, não tratam bem do universo que eu procuro tratar. Eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que trazer para o cordel o que ele não tem, ou pelo menos o que eu não conheço que ele tenha, né? Que são questões polêmicas, por exemplo, no universo feminino, ou pelo menos tratar, retratar a mulher de uma maneira menos preconceituosa, entendeu? Mais humana, menos carnal, digamos assim. Então, eu não sei se ele tem, se eu tenho influência de alguém, de algum escritor, mas eu sou fã de vários. Eu gosto muito do sarcasmo, da crítica de Alan Salles, por exemplo. Eu gosto demais das viagens que João Martins de Ataíde faz. Eu gosto do único que o Felipe Júnior retrata. Eu gosto muito dos poetas atuais e gosto muito dos poetas antigos também. Eu gosto de estar nesse meio, nesse mundo. Não só pela aproximação assim, de amizade, mas pela qualidade textual mesmo. Os meninos escrevem bem demais. Os meninos novos aí que estão me deixando muito impressionantes. Assim, eu tenho que ficar boquiaberta do que tem acontecido na literatura. Suzana, considere esse livre de mim agora e nunca conversou todo mundo da casa. Aí eu vou fazer assim, quem quer? Você quer perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa? Você vai fazer alguma pergunta? Como é que surgiu o Rio Patopinho? Eu falei para ela agora. É que eu tenho escrito ultimamente muita literatura infantil, né? E eu tenho, como eu tenho um filho de 3 anos e pouco, eu sei da importância da gente educar, né? Eu acho que a literatura educa também. Então, se você está escrevendo, você tem que ter uma preocupação para quem está lendo. Eu não escrevo por escrever simplesmente, eu escrevo preocupado com quem vai ler outro, né? Claro que eu escrevo o que vem na minha cabeça, mas se eu puder não agredir, ou pelo contrário, se eu puder passar alguma coisa que eu vivi no tempo. Então, essa chave de um Patopinho, que é um cordel que eu tenho infantil, que é sobre a fenotipo, é basicamente isso. É a história de uma galinha que chocou um ovo, o galinha e o ovo veio junto para ver o ovo maravilhoso, fez uma festa, e quando o ovo chocou, nasceu um pintinho do bicho rosa e da pena branca. Aí os outros bichos perguntam, como é que pode um pinto que não tem a pena amarela, que não tem um bicho rosa, que não cisca? Aí ela percebe que ela chocou o ovo errado, né? E ela diz, não, é meu. Ele é mais do que meu amigo, ele é mais do que meu filho, ele é meu filho, meu amigo,
quando nasceu, não tem nada a ver. Aí eu disse para ele, quando ele é pago, a gente chama de vinho. É vinho catupiry. Assim. Tem mais? A gente percebe que na literatura de cordel a tradição é muito respeitada. Né? Esse aspecto da tradição é uma coisa bem característica. E eu te pergunto se você, formalmente, você continua na tradição, no aspecto formal, quantidade de versos, de sílabas, você faz. Sim. Porque isso aí não é só a tradição, isso é uma regra. Né? Que às vezes, se você decide escrever um livro de literatura, você tem que saber o que você vai escrever e tentar se enquadrar naquelas regras de romance, de ficção e por aí vai. Como, por exemplo, você vê um soneto. Quando eu falo soneto sempre, que é um exemplo conhecido, porque é o mais conhecido, né? E você, quando pensa num soneto, você diz, ele tem 4, 3 e 3. Né? Se não tiver fora disso, você vai, é uma poesia. Você não diz, é um soneto. Não é isso? Você só vai pensar no soneto quando você vê 4, 3, 3. O cordel é a mesma coisa. Se não tiver dentro dessa regra, ele pode ser considerado como, por exemplo, poesia matuta. Não pode ser considerado como cordel. Se o cordel não foi escrito dentro da proposta que ele tem, ele deixa de ser cordel. E qual é a proposta? Né? Qual é a proposta? Ele é muito parecido, a literatura de cordel é muito parecida, ela é prima, quase irmã de repente viola. Né? Ele é bem parecido. Qual é a diferença do repentista e do cordelista? Isso aí é importante dizer. O cordelista ele faz um verso do improviso. Ele tem a capacidade de pegar sua viola, sua rabeca, seu pandeiro e dizer o verso na hora. O cordelista não. Ele não tem essa obrigação. Ele tem sim o que estudar, o que desenvolver o seu tema, e por isso ele é conhecido como um poeta de bancada. Porque ele escreve sozinho, na sua mesadinha e tal. E a semelhança é a forma fixa. Os dois, eles têm por obrigação de escrever na forma, por exemplo, martelo galopado, sextilha, septilha, octupés em quadrão, sabe? Décimo com mote. São mais de 200 estilos poéticos. Mas você desconsidera a métrica? Não. Se desconsiderar a métrica, não é problema. Você tem por obrigação de seguir a forma fixa. A mesma coisa que o soneto. Se você decidir escrever um soneto, colocar o título Soneto do Desmantelo Azul, como Carlos Melo Filho fez. Soneto do Desmantelo Azul e colocar 3, 3, 3, 3, não é soneto. O título é, mas a poesia não é. Então, para que você siga no cordel, você tem a obrigação de manter a forma. Isso daí é indispensável. Você pode usar uma temática diferente, a ideia é diferente, porque eu falei que os cordelistas antigos viam a mulher de maneira que seja viva, aquela coisa. Isso eu não uso. Isso daí eu modifiquei. Eu não uso, por exemplo, claro, eu uso alguns, mas eu sou recifense, eu sou da praia, eu sou litoral. Então, não busque no meu cordel termos sertanejos que você não tem contato. Eu sou uma cordelista urbana. Se existe. E a propósito disso, a gente vê o cordel, claro, que recriado na música popular brasileira. Sim. Agora, você falando, eu me lembrei daquela música, era doida, era o trem chegando de ninguém, pudesse dissolver, eu lembro. Isso me lembra uma referência. Mas você olha a geométrica, é bem parecida. Do mesmo cara, de tentar dizer, é muito repente, né? Mulher nova, bonita, carinhosa, carinhosa, engenheira, depois de quase agora roubado. Porque é o seguinte, mas isso daí não é, eu não atribuo isso ao cordel. Isso aí eu atribuo à nossa fala, a nossa fala nordestina. É comum a gente sair daqui de Recife para outro lugar e as pessoas dizem, você fala cantando. Se quiser estar aqui bonitinho, não fala cantando. Porque a nossa fala, ela tem uma musicalidade. O nome que disse uma vez, eu achei interessante. Ele disse, se você observar, a sua família é comigo. Oi, meu amor, você quer perguntar? Fernanda quer perguntar sobre o Pio Padupim, a mãe do Pio Padupim. O que é que tem a mãe do Pio Padupim? Aí ele tá, ela casou com um galo, só que de noite, quando ela estava lá cochilando, o bicho chegou e trocou o ovo. Aí tá assim no cabelo, trocou o ovo. Ela botou um ovo de pinto. Só que aí
alguém tocou. Você desceu lá? Alguém vai perguntar? É um papo limpo. E aí, alguém vai perguntar mais? A gente pode dizer poesia que vocês podem querer. Aí eu queria começar esse caso. Deixa eu começar então com uma coisa que não é minha. Na verdade, é de um poeta cabelense chamado Dedé Monteiro, mas que eu acho tão linda. Isso parece um pouquinho do que a gente tem aqui agora para fazer. É o seguinte: intitular a poesia. Eu queria ser esse cara aqui, ó. Explicar a poesia, ninguém consegue explicar. Que vai ter um. É mais pesada que um chumbo, é leve igualmente o ar, é fina como o cabelo, é bela como o luar. Toca na alma da gente, fazendo rir ou chorar. Faz a tristeza morrer e o sonho ressuscitar. A poesia é tão santa que quando um poeta canta, Deus para escutar. E para terminar meu hino, a poesia é seu menino. É tudo que é divino, não dá para a gente pegar. E se eu pegasse a poesia, porta a porta sairia, igual o mendigo faz. Pedindo não, dando esmola, cantando a minha viola, cantando a canção da cruz. É isso que os poetas tentam fazer, né? E aí, a gente vamos começar, vamos fazer um papo aqui. Isso daí, Marcelo, você quer saber mais. Além do parte do cordel, esse aí não é teu. Esse é de Dedé. Vamos ver. Entendeu? Qual é o tema que vocês querem escutar? Quero ver imagem de mulher. Imagem de mulher? Ah, tá bom. Diferente daquela que esteja vivendo no cordel. Pode ser? Não, tá bom. Esse que eu escrevi na faculdade. Eu fiz história e lá ia ter uma semana da mulher, no dia 8 de março. E pediram para que eu abrisse a semana da mulher nas escolas e tal. E eu fiquei sem saber direito o que fazia, acabei escrevendo esse cordel. Achei que ficou legal. E uma foto minha e Fernanda. Mas ele propaganda é outra. Foi, né? Então, vamos lá, foi assim, ó. Escuta essa. Dia Internacional do Meio Cordel. No dia 8 de março, no ano desse calendário, com papel e com caneta, vou buscar o dicionário para tentar achar palavras dentro do vocabulário. Justo a ponto de imaginar o universo da história, eu direi aos meus leitores as batalhas e as glórias de algumas das mulheres personagens da memória. De uma forma ilusória dentro da modernidade, mais de 100 mulheres juntas protestaram com vontade, por justiça no trabalho, respeito e dignidade. Muita força de vontade, a coragem se ergueu, repelidas pela força do destino as abateu. Os patrões da polícia onde o fogo as concedeu. Carboniram como breu, presas como animais, no futuro viram símbolos de protestos pela paz, por direito e igualdade e direitos iguais. Nos abriram os portais com a marcha da insistência, resistindo em sua luta para brotar a consciência de que todos são iguais, pelo Deus da onipotência. Tirarei da consciência alguns nomes que lhe trago, escreveram sua história ensinando 1000 relatos, personagens do planeta, imponentes são de fato. E é preciso muito tato. Peço a estrela que me guia, começando pela Eva, em seguida de Maria, adiante Madalena me serviram como guia. Dentro dessa primazia me lembro de Teresa. Calcutar foi a bondade que regia a natureza, Imaculada Conceição, padroeira e riqueza. E é preciso ter certeza, como teve Benazir, a sapiência de Maqueda, o amor do dia Davi, o talento do Orfrida, uma voz como a delícia. Sem falar Leila Diniz, Maria Bonita, Dona Santa, Pitaciba do Amaral, cada qual com a sua manta, que nos cobre com os versos, como faz quando ela espanta. E a semente nos implanta, lembra a princesa Diana, tem Pagu com a sua força, nas carrancas realizando, Isabel com os escravos, na fogueira tem Joana. Minha mente não se engana quando eu falo de beldades.
São mulheres que de fato recriaram realidades, entregando corpo e alma em uma busca de verdades. Para fugir de crueldades e impor a condição, foi preciso muita força, calma e dedicação, muitas vidas encerradas pelas outras que virão. Nada disso foi em vão, pois marcaram sua imagem, e a batalha não foi ganha nesse mundo tão selvagem, já não vale esmorecer, se o que sobra é coragem. E um poema em homenagem a esse vestibular, feito em forma de cordel, tenta homenagear tantas vozes femininas como a minha conversar. Esse é um deles. Mas assim, eu também escrevo coisas cômicas, né? Suzana, eu sei que esse você se inspirou em mim, viu? Esse da cozinha? Porque eu sou jardim, né? É. Quem mais? Vamos perguntando. Do avião, esse tá Do avião? Ah, Você também também é de jardim? Eu vou dizer que está querendo mudar um pouquinho a imagem, a BR. Mas antes eu vou falar só uma coisa importante, que é o que eu considero a minha, como é que eu vou dizer assim, o meu ingresso, né, no mundo literário, de fato. Porque você se considerar poeta é muito difícil, né? Não sei aqui, enquanto dos que escrevem, se é fácil você achar que o que você escreve tem qualidade suficiente para ser mostrado, para ser publicado. Não, Marcelo. Quando você começa a escrever, você fica não precisa danada, né? E o nome poeta tem muita carga de responsabilidade, né? Com licença, mas ser poeta é tão difícil mesmo? Não é difícil, mas você tem que estudar, entendeu? Tudo que você quer fazer, você precisa estudar, não é? Coisa simples, é porque a gente acha que estuda só aquela coisa de leitura, né? Mas não, por exemplo, quando a gente vai fazer um jogo novo, a gente não precisa conhecer as regras do jogo antes de jogar. Isso é estudar. Estudar nem sempre é ler. Estudar é muitas vezes observar. Estudar é muitas vezes ouvir. Estudar é muitas vezes somente ver. Isso também é estudar. Entendeu? Então, você escrever, você achar que aquilo que você escreveu passa legal pelo livro das pessoas, o medo da vida é muito grande, né? Eu ainda tenho. Ainda tenho medo, eu fico nervosa. Eu acho que se você deixar de fazer isso, ficar parada para casa. Mas eu fico super nervosa de conversar. Parece que não, mas você vai ver, às vezes eu talvez não, né? Mas aí, quando eu me considerei poeta, foi um momento em que Valmir Jordão presenciou, mas acho que ele não sabe, foi na primeira recital. E aí, fez uma recital em literatura, né? Esse ano aconteceu a 7ª edição. E eu apresentei esse ano com o curso, fiquei felicíssima. Esse gente, babado. Comecei aqui, eu não estava apresentando. Eu estava nervosíssima. Esse cordel que eu cheguei de comando, esse do MSN, né? Ele começou a me provocar em versos. Eu disse, poxa, bicha, eu só fazia ler até então, mas eu entendi que era rimo, que era pressa, que era sentido, que era satírica, assim. Eu já tinha lido sobre as formas de se escrever o cordel, mas eu nunca tinha me adorado. Ele se fazia escreve. Isso não está ruim, não, pô. Não dá, isso é o mais outro. Adorar é se lançar, é querer isso. Adorar é assim, se meter no assunto. Pronto, é isso aí. Então eu nunca tinha. Somos todos adorados. E Dom Honório decidiu, depois que eu fiz o cordel com ele, a gente fez em 3 dias do MSN conversando. Ele escrevia em verso, eu respondia em verso, eu escrevi, foi em tempo real, mas foram 3 dias. Acho que foram, sei lá, 72 estrofes, não lembro exatamente quantos foram, mas é bem grosseiro. E o Honório decidiu que a gente ia publicar um cordel ao meu, sem a minha, como é que eu disse, a minha autorização. Ele sabia que era cultura mesmo, né? Mas ele decidiu publicar. Só que ele achou pouco publicar, né? Decidiu escrever as publicidades. Eu disse, gente, eu nunca escrevi. Nunca escrevi, deixa eu terminar o que vai dizer para mim. Não. Nunca escrevi, nunca me apresentei, nunca recitei, eu não sei recitar. Eu não sei o que é que eu vou fazer nesse lugar, pelo amor de Jesus Cristo, né? Aqui, eu sou a política.
surpresa. Aí quando eu vi agora, eu já lia, né? Porque o nome é cordelista, mas não é um cordelista. Assim, ele não é bitolado no cordel. Ele tinha me apresentado já muita gente para a literatura. Quando eu cheguei, eu disse, ai, e agora? Bom, o fato é que a gente acabou ficando em quarto lugar. Nesse ano foram 100 e poucas pessoas inscritas. 100 e poucos poetas inscritos. Quando eu fiquei em quarto lugar, eu disse, gente, eu sou um poeta! Puxa vida! Para mim, até hoje, é o meu primeiro lugar. E você concorrer, né? Você nunca ter recitado nada, você nunca ter aparecido, eu conhecia seu poeta, e você de repente conseguiu quarto lugar, eu achei bem maravilhoso. E é muito legal. Vamos embora. A minha vocês, né? Tem que ficar com esse microfone na mão, né? Quer que eu segure? Não. Eu posso colocar aqui embaixo. Atrapalha a performance. Performance, tá comigo. Atrapalha a performance. Pode ser? Pode. Aí aumenta o volume e segura a caixa de voz. Pode ser, né? Muito bem. Vai. Esse aí já é outra vertente. Outra vertente é o outro lado. Tem um lado e tem outro lado. Tem um lado que é muito e tem um lado que é outro. A outra vertente é isso. É quem tem um lado, entendeu? Esse é o outro lado. Vamos lá. Esse daí vai ser piloto. Vai. E a câmera desse óculos. Vamos, pode perguntar. Isso é piloto. Acho maravilhoso. Não pergunta para esse livro. Maravilhoso. Essa, vamos nessa. A viagem dos esteques. Alfabetização. Para quem já está cagado, o que é um peido? Né? Foi a criação de um estado, eu resolvi jogar no Google. Era o dia de domingo e o sol estava arretado. Acontece, meu amigo, eu nunca ganhei nada. Nem corre caminhando, nunca nem fui sorteado. Eu assim comprei cartela, ou povo tagarela, imagine as vagas. Aí o cara chamou a matéria e eu nem podia acreditar. Ah, foi não reconhei. Eu comecei logo a pular. Eu fiquei numa alegria. Era tudo que eu queria, pois o prêmio era viajar. Pense numa felicidade. Agradecer a Jesus. Porque eu só queria ir por lá de Santa Cruz, que estava com nós no mundo, achei bom pra caramba que ia descer lá. Só que a grande novidade ainda estava com cheiro. Era um tipo de viagem que eles foram me arrumar. Ia ser de aviões. Aí eu disse, não vou não. E se eu me despencar? Viajar de avião? Mas só para quem vai. Quando eu ando de metrô, eu fico enjoado demais. De onde me dá cachorro, às vezes me dá tontura. Imagina, Zé. Mas como o povo insistiu, eu entrei no avião. Carregando meu tecido e a bagagem na mão. Me deu logo um passamento. Imagina o momento. Acabava no caminho. Aí me entregaram um pano branco na hora da refeição. Eu não pensei que era caminhão. Eita, cheguei a encher a mão. Acabei pagando um mico. Eita, que deve giro, foi andar de avião. Aí de repente um pinoso. Entrou no turbulência. Olha, eu fui todo sacudida. Que me deu da dormência. Era cada catavio. Olha que o povo não tudo viu minha aparência. E chegando no meu destino, eu já estava enjoada, tinha de bandilhoura, não entendia quase nada, os homens cumprimentavam, quanto mal o povo falava, eu ficava cruzada. E só depois com que eles falavam inglês. Como eu ia conversar se eu não faço ofensa? Fiquei com cara de tacho, achando que era esculacho, mas só vocês. Aí ao chegar no tal States, tanto calor me deixou cega. Passei por New York, achei bom velha. Olha que me andei tanto. Olha tudo com espanto, eu sou da escola. Eu ajuntei com um grupo que falava a minha língua. Nós saímos para andar. Eu andei, fiquei com língua. Uma sede da morrida, só que grama eu nunca tinha. E que caminho. Aí um tal guia turístico nos levou para uma ponte. Um tal de Golden Gate, dando vista para o horizonte. Pense no passeio. Aí eu fui e disse assim, em Recife tem de monte, eu não aguento tanta pouco, eu quero coisa diferente. Foi aí que no passeio começou a juntar junto. Nós fomos arranhar sério. Uns pregos altos assim, fazer bem. Mas pegou bem. Ao chegar nas Torres Gêmeas, chamaram o elevador. Deus me livre de subir. Chega, me deu um calor. Aí o homem disse, come um. Aí eu disse, não vou não. De pensar, me
meu favor. Eu subi, foi de escada, com a ajuda da mãe bicha. Quando eu chego lá em cima da superfície, foi de repente um avião. Não veio em minha direção. Ninguém sabe a sua vida. Olha, pareceu um filme. Eita, sujando mesmo. Cadê esse negócio? Derretei minha calcinha, saí de lá correndo, eu estava tocando feliz, eu estava tranquilo. Mas já passando no meu susto, quando eu penso que não, eu olho para o outro lado do meu outro avião, que voava bem na chão. Aí foi tudo ligeiro, o chute estava no chão. Desinvestei na carreira, devido de voltar. Atentado terrorista? Eu nunca me ouvi falar. Eu corri para o aeroporto, se tem um desconforto, né? Vontade. Não deixei pesar, né? Mas estava muito bem. Olha o dia 11 de setembro, um sufoco, minha gente. A disputa daquele dia, nem jogo de loteria, o que fazer aqui na frente. Aí, ao descer do avião, um rapaz me ofereceu um ferro na sopa. O meu corpo até tremeu. Eu não entendi como não quero mais confusão. O rapaz não entendeu. Ele ainda insistiu. Mas o prêmio é bom demais. É viajar para o exterior. Não é bom, ainda quer mais. Começou a me explicar, nem deixei de falar. Não deixei que eu jamais. Olha, se você quer ter sucesso, o segredo é trabalhar. Não confie em sua sorte, porque ela pode lhe faltar. Eu falo por experiência. Que jogo acaba a paciência. E aí, que aposta? Além de você criar os seus cordéis, você faz uma representação como uma atriz, uma coisa muito performática, e aí você também, de certa forma, tem um personagem do contador de drama, de história, entendeu? E outra coisa, você coloca de uma maneira tão natural que parece que está fazendo, não de repente, uma peleja que tem que ter um outro, não é? Uma dupla, uma peleja exatamente. Mas fica parecido com isso, fica super natural, nem parece ser transposto da escrita para a oratória. Eu tenho duas questões na minha vida, duas grandes. Uma é escrever ou pensar. Eu gosto demais, eu não consigo só escrever ou só recitar, eu gosto dos dois, entendeu? Faz muito bem. Obrigada. Você me lembrou, eu estava na cagada, você me lembrou um negócio. Agora foi verdade comigo. Foi verdade. Mas não foi assim mesmo. Depois eu digo que eu faço com ele. Esse é jornalismo linguístico, assim, é mais fácil para apresentar. Eu acho que fala assim, né? Habilidoso, mas É mais fácil porque, se você observar, a gente faz assim no dia a dia. A gente diz hoje, a gente diz vice, a gente rabente. É assim que a gente fala. Né? Mas a gente não observa que quando a gente está na frente dos outros, palestrando, conversando, a gente tenta botar um vocabulário, né? A linguística, aquela coisa mais bonita. Mas no dia a dia, dentro de casa, às vezes, assim, as necessidades, a essência da necessidade, na minha opinião, eu acho que é o poder, é a essência da palavra, assim, você falar o mais rebuscado possível. Eu sou meio gregoriana nesse gregoriano, né? É uma característica, né? Mas é interessante você achar a sua característica. E eu também tenho isso. Tenho mesmo. Eu não faço nada ao mesmo tempo, eu quero fazer, ao mesmo tempo, eu quero fazer tudo. O grupo que a gente fazia parte, que é o Voz Femininas, que a gente sabe que trabalha no meu grupo, tem isso. A gente faz recitais de planetas clássicos. Aí você bota o Parnaso dentro, você bota o Barroco, e você bota todas as academias possíveis que você imaginar. Então a gente diz bandeira. Eu sei a evocação Recife inteiro. No começo de vários poemas de bandeira. Grande fã. João Carlos Melo Neto, Carlos Fernando Filho, Ascenso Ferreira, o doido que eu adoro, Augusto dos Anjos, aquele que se bota, adoro, maravilhoso. Bocage, Calmi Jordão, Miró, Lara, Cida Petrosa, de ontem e de hoje. Eu escrevo o cordel porque para mim é mais fácil. Eu não consigo escrever em outra linguagem. A linguagem que eu me identifiquei na escrita foi o cordel. Apesar de que agora eu estou tentando escrever, estou escrevendo outra coisa. Mas interessante que você, o primeiro cordel que você recitou, você faz na norma culta.
Sim. Né? Na língua pública. Sim. E Você faz na matuta, na personagem matuta. É verdade. Ou popular. É verdade. Ficou muito interessante esse contraste. Não, eu vou mostrar para vocês um outro aqui. Me perguntaram uma vez assim, o que é que você tem sobre um cangaço? Eu disse, não tenho nada. Nada. Mas como você não tem jornalista que se presta, tem que falar sobre cangaço? O jornalista que se presta fala sobre lampião. Querendo ou não, uma coisa parecida, né? É um armazém com ramadão. Sabe? É por aí, né? Mas você não escreve não, porque tu já escreveu, tu vai escrever o quê? Né? Mas isso não sai da minha cabeça. Eu quero ser jornalista, né? Um cara, eu certificado pelo meu colega sobre cangaços, não. Mas fiquei nessa, que a gente é besta, a gente pensa mesmo, a gente preocupa mesmo que os outros falam, né? Pensamento. Não adianta dizer que não pensa, não é mentira, pensa. Poder equiparação. Pensa. E quando o cara não fala, você tem que lascar todo. E você sabe que não fazer, aí só o medo de pensar que isso já não lasca. Pensa, tem que pensar. Aí eu fiquei em casa pensando, eu vou escrever agora, bicho. Porque todo mundo aí fica a casa pensando, eu tenho um negócio da cura. Eu sou um posso dar umas coisas para tu ler? Tu jura que eu leio? A Florida já está na mão, né? Tá, vai. Esse foi o formato. Depois esse fica. Aí eu fui para casa e escrevi o seguinte: veja como é que aqui pensa uma amiga. Agora tem que escrever o que tem silêncio. Aí eu fui para casa e pensei assim: eu vou escrever. Aí pensei: ninguém me escreveu sobre Maria Bonita. Sobre o que é isso? Maria Bonita. Não conheço. Pode ter escrito, mas eu não conheço. Todo cordel que eu vejo sobre o. Ah, eu tenho que ler esse silêncio, Fernandinho. Vem cá pra cá, ó. Se eu não vou Vem pra cá. me concentrar. Você está lá com ele? Vai gatando. Aí eu fiquei Falei do pensando. lado do céu. Eu decidi que eu vou escrever sobre Maria Bonita. Só que fonte de pesquisa pouquíssima, né? Busquei e não achei conteúdo. Você quer saber? Vou viajar. Aí é onde entra. Tema sertanejo com uma linguagem registrada. Nesse papel, eu escrevi sobre o sertão, mas procurei não usar os vícios. É difícil, porque a gente fala assim. É difícil você não usar na sua escrita um vício. Mas, enfim, é a versão de Maria Bonita. É um conto de romance, de quimera, de real, fantasia, devaneio, criação tão desigual da história verdadeira, porém creio ser real. Nos livros de nossa história, o cangaço é conhecido. Porém, a minha versão já dará certo sentido que estava encoberto e agora é fugido. Para viver um grande amor, perdi minha mocidade. Eu vivia no sertão com a falta da verdade, não havia violência, muito menos crueldade. E minha sina foi traçada a consciência em qual cangaço? Que da vida corre o risco, da caatinga, do escasso, invisível caminhando nas sombras do teu almoço. No meu nome sou Maria, sou bonita, sou a santa. Lampião, meu companheiro, do meu canto ele canta. E se de noite ele chora, tudo eu com a minha mão. Mas a vida é a arapuca que o destino complicou. E em meu peito é só carência que ligeiro se fincou. Ocorreu que o lampião nesse mundo me deixou. E agora o que faço? Desatada a sangria, o meu peito se lamenta de angústia e euforia. Meu amor não se findou. Não se findará um dia. E por isso hoje sou sombra da desilusão. Quando eu passo, deixo um rastro. Desamor sem compaixão, se me olho no passado, logo vem a proporção. O que eu tentei dizer, Lampião, meu Donafeu, que por desejo de te ter para sempre em braço meu, eu pedi a volante um porquê a ti até. Mas ela se misturou, complicou-se no mandado, tua vida se exauriu no meu mundo isolado, hoje anda na penumbra, terrível e angustiada. Nessa noite de agonia, te dedico esses versos, e os faço porque sei que o meu amor submerso nunca mais virá pano, pois que hoje
E agora desabafo num poema profundo. Nessa vida hoje eu sou como um fardo tenebroso, pois que já fui condenada num caminho nebuloso, que não há felicidade e tampouco há sossego. Pois então o que me resta é chorar o desapego de ter dado ao meu amor um destino sem apego. Com o papo amarelo, tanta vida consumada, lampiando os companheiros sem bater em revirada, lutando contra a má sorte que por mim foi entregada. Eu cheguei à conclusão. Minha vida sem apego. Entreguei ao tal volante para morrer junto contigo, e aqui eu te confesso, eu não sou feliz comigo. Degolada e descarnada, com o peito a céu aberto, encontrei felicidade fazer aqui, bem perto, e dormir no cartão, a razão do paixão. Muito lindo, que é romantismo, assim. Mas lembrar muito Cachibal, você Cachibal. Mas tem uma poesia de Essa moça tem um repertório incrível. Então, ela quando vai. Eu vi na Bíblia dele quase todos decorados. Repertório incrível. Aí eu tento, eu não consigo. E é natural, não é colocação de barra, não. Eu escrevo o que vem. Às vezes o que vem é rebuscado, às vezes o que vem tem linguagem coloquial, às vezes o que vem é pintura, às vezes o que foi já. Tem marketing. Quer viver. Uma técnica, né? Essa questão da você decorar é uma técnica. A decoração. Não se aplica, não. Não vai me decorar é mais difícil. Sabe como eu decorei? Tudo foi fácil. Antônio Fagundes é um dos dois atores que tem essa facilidade. No Pedro de Fábio também. Eu não decoro, não faço ideia, não. Tanto é que você vê que eu pego o papel, dou uma olhadinha, né? Eu gosto de, eu recito, e eu não tenho vergonha, não. Onde você me vê recitando um bichinho desse aqui, porque a gente é falha. E eu tenho a consciência de que a gente não pode ser bom de tudo, não. Sei lá. Mas eu tenho um excelente intérprete, você não é escritora. Eu escrevo roteiro, eu não sou atriz. Eu tenho isso muito claro na minha mente. Eu nunca fiz um curso. Eu não sou atriz. Então eu não interpreto, eu recito o meu cordel. Pode parecer interpretação, que afinal de contas é meu. Né? E assim, querendo ou não, os anos de palco, de recital, de convivência com os amigos que fazem isso muito bem, me negaram, né? Eu puxei um pouquinho, né? Você entrou no time de primeiro. Silvana, por exemplo. Silvana é uma grande atriz, ela recita muito bem. Cida tem uma bagagem literária poderosa, é uma boa, ótima recitadora. Né? Aí incorporou você, a Mariane, e foi muito interessante. Vocês entraram com muita garra também. O grupo que eu faço parte do Voz Femininas, ele tem muita. Ele é muito misto, né? Todo mundo aprende muito, né? Mas eu gosto. A linguagem do poder é muito oral, muito coloquial. Aí você passa uma produção mais rebuscada, mais pesquisada, não tem como você falar. No elogio, mas a linguagem tipicamente coloquial. E aí, torná-la viva, né, dar carne a essa poesia, é tipo do cordel. Daí é verdade. Você pega o espírito do cordel e não tem como você não interpretar, é por aí mesmo. Uma das definições de cordel, né, quando eu pergunto o que é cordel, a definição mais usada é a seguinte: é uma literatura oral e escrita. É uma das definições mais usadas. O cordel é oral e é escrito. Inclusive o vendedor de cordel, eu sempre carregando, né? Eu comecei a ouvir cordel antes de saber ler. Eu ia para as feiras do Caruaru com minha mãe, e o que acontecia? O vendedor de folheto de cordel cantava o romance. O Matuto chamava romance. Esse negócio de cordel é uma denominação intelectualizada que se popularizou. Mas o Matuto dizia comprar o romance. Então, como o Matuto geralmente era analfabeto, o vendedor de folheto na feira vendia a compradores analfabetos. O que ele fazia? Ele cantava o folheto. Não era o autor, era o vendedor. O vendedor ele tinha a capacidade de cantar o folheto
folhetos inteirinhos ele cantava. E eu vi umas folhetos cantados. Aí o Matuto comprava o folheto, eu lia, e para depois alguém ler para ele. Aquelas rodas, ele pedia alguém que sabia ler para ler. Ele mesmo sabia ler, mas ele ouvia o romance cantado e pedia para alguém ler. Então eu comecei a ouvir folheto cantado, aí depois comecei a comprar e tive a sorte na minha vida, e ao mesmo tempo que eu comecei a ler folheto e cordel, o João Grilo, Cantor de Fogo, Pedro Malazar, Pavão Misterioso, foi na era do gibi, eram super-heróis, Capitão Marvel, ao mesmo tempo. Então, para mim, a misturada foi logo de saída com absoluta naturalidade, não tem problema nenhum. Era Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeira, Feira de Caruaru e ao mesmo tempo cinema americano, jazz, bom, aquela coisa toda, tudo misturado junto. Pronto. Tudo junto misturado, então hoje em dia. A minha mãe ia cordel para a vizinhança. Pois é. Lá em Casa Amarela, onde a gente morava, pouca gente sabia ler na rua. Ela sabia ler, e antes ela gostava muito de cantar. E aí, cordel, ela juntava duas. Ela tinha coisa que ela cantava. Ela cantava também as poesias clássicas. Ela tinha um único livro, que era uma coletânea, de um poema de cada autor mais conhecido. Então ela cantava lá de cachorro, de cachorro de abril, não sei o quê, e repetiu isso muitas vezes. E o pessoal que não sabia ler trazia o folheto da feira para ela ler. Então se fazia aquela roda de noite. Às vezes tinha uns que eles não queriam que as crianças escutassem. Aí ficava aquela coisa assim, de ler mais tarde, depois que a gente não ia ouvir. E aí depois a gente já sabia ler, as crianças já sabiam ler, muitos adultos não sabiam, já estavam os cordéis escondidos para ler. E tinha essa história. Muito interessante mesmo quando ela estava lendo, ela não estava cantando, era uma leitura não falar cantar. Muita gente aprendeu a ler O Matuto comprava o folheto porque ele ouvia. Ele ouvia, gostava e comprava para alguém ler para ele. Ela conseguia muitas vezes, e às vezes era possível televisão e era cordel. Às vezes era possível alguém que não sabia ler, memorizar o texto. Porque ouvindo ele cantado, se memoriza. As pessoas que memorizavam. Eu tenho muito Música claro. é tipos em casa. Eu tenho muito claro de que a literatura alfabetiza. No cordel, eu acredito de verdade, eu tive uma experiência parecida. Não sei como é a experiência que eu tive de falar isso para vocês. Depois que eu comecei a escrever cordel, né? Aí a minha mãe, certa vez, me disse que eles moravam num sítio no interior. Difícil você morar no Pajeú, mas difícil ainda você morar no sítio da cidade, né? E ficava léguas e léguas de distância do centro da cidade. E ela me disse, e ela também não sabe me dizer com mais detalhes, que o único que lia da redondeza era meu avô. E ele lia cordel. E a feira era dia de quarta. E toda vez a vizinhança sabia que quando Chico voltasse da feira, ele trazia um rolo de cordel. Todo mundo sabia que ele vinha com cordel novo. E na quarta-feira, não foi na casa, era o dia das reuniões com os vizinhos. Tinha gente que vinha de metros e metros de distância para frente da casa para escutar o meu avô recitar os cordéis. Eu não sei de onde ele vem e de onde ele conseguiu a origem do estudo dele, porque isso aí tem que acreditar. Mas é uma coisa que eu soube depois, né? Que ela cresceu escutando a literatura de cordel, que ela se interessou pelas letras por conta da literatura de cordel. Né? Mas aí eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo e que eu fui numa escola lá na Iputinga, chamada Creche Menino Jesus. Fica ali perto da exposição de animais, ali atrás. Uma creche, eu acho que é a prefeitura, não é do estado. E que é uma escola que tem EJA e tem educação infantil. E educação infantil também. E eu fui fazer uma contação de história para as crianças de 9 anos. E escola particular, menino de 7 anos. Escola pública, não.
de nó, eles não leram, né? Aí, eu sei que eu estava recitando e eu combinei com a professora que eu ia de manhã nessa escola, visitar os pequenininhos, que no outro dia eu ia à noite conversar com o pessoal do EJA. Os senhores que querem se alfabetizar, enfim, assim, os mais jovens que a noite. Aí eu fui de manhã e vi um menino, o nome dele, não lembro agora, eu tenho preparado, não sei se era Eduardo, acho que era Eduardo, o nome dele. E eles tinham feito vários trabalhos em cima das duas horas, eu não tinha visto uma coisa dessa em São Paulo. E ele tinha levado uma madeirinha, que o pai dele é Márcio Neve, e tinha entalhado na madeira, o pai ajudou ele a entalhar. E como a atriz de geografia, sabe? A professora disse, aquele menino ali vai ter dificuldade, sabe? Quase todos já falam ali, mas ele tem uma trava e ele não consegue ler. E eu disse, tem um cordel da criança, um dos que eu tenho. A criança conseguiu. Se gostou, se não gostou, levanta e sai. Já todos ficam por educação. Eu não gostei de ficar perguntando. Ele parou e saiu. Aí eu sei como ele gosta, porque eu sei que eu interagindo, sabe? O menino não gosta de sair. E esse menino conseguiu. E foi no outro dia, eu cheguei à noite, a professora disse, eu preciso contar uma coisa. Se não desse uma hora aquele menino, eu também disse, aí porque ele gostou, quando eu disse, não, assim. Aí ele ficou de cara, eu fiz ele ficar fora. Você acredita que esse menino leu para mim hoje o cordel inteiro, sei. Se ele leu o seu cordel, ele ficou tão impressionado com a história. Ele ficou tão encantado. E ele chegou em casa e disse, pai, eu preciso te mostrar uma coisa. Meu pai leu para mim, ele chegou na escola, o menino passou. Destravou. Por conta da literatura de cordel. O nome dele era Eduardo, o nome do colega era Duca, a família do e ele ficou assim na boca. E você foi a fada. Uma coisa dessa não paga. Uma coisa dessa não paga o salário da gente. Uma satisfação dessa é por essas outras coisas que não pode escrever. Suzana, por exemplo, tem gente que tem um maior problema com a literatura, porque a literatura foi passada de forma mágica. O cara era obrigado a ler esses semirégulos, mandar bandeira e se trazer, por obrigação. E de repente, assim, como é colocado, né? Ela como autora, como poetisa, ela colocou, né, todo o carinho da literatura que ela também passa, mas assim, como o menino não é que ele não sabia, ele estava travado, com a metodologia carreta, eu vou ser sincera, eu não gosto de achar que eu não achar que por quê? Eu tinha, sei lá, tinha 10, 11 anos, não queria saber onde eu não tenho de jeito Machado de Assis. E me empurrar o Machado de Assis, eu peguei um Machado de Assis. Reconheço que eu até não não gosto. Travei com o Machado de Assis. Simplesmente travei. Uma coisa que, antigamente, meus irmãos mais velhos que eu, 3, 4 anos em Caruaru, quando eu ia estudar na didática, dava um poema de Camões. Quer dizer, não precisa pegar um poeta, não se nasce. O jeito para educar é tão estranho. Camões era Era uma ordem organizada para ensinar a gramática. E era um sujeito que estava ali, o predicado estava no direito, era um terror. E eu morria de medo de Camões, morria de medo de chegar a minha hora. Morria de medo de chegar a minha hora. Eu ia sofrimento, eu morria de medo de Camões. Aí saí de Caruaru, mudou a escola e fui estudar no ginásio pernambucano aqui. Eu fiz primeiro no ginásio, tudo no ginásio pernambucano aqui. E ainda com aquele medo de Camões, e Camões não chegava em mim, eu gostando, né? Literatura tal, nada que não chegava, eu achando bom. Aí um dia chega lá o professor Rubem Franca, um especialista em Camões. Fez fazer uma palestra lá sobre Camões. Aí foi aí que eu descobri Camões. Ele pegou a lírica, começou a contar a história de Camões, da vida de Camões, e começou a dizer poema da lírica de Camões, não dos Lusíadas. Entendeu? Aí deu uma coisa interessante que aí eu fui ler a lírica de Camões, depois de Rubem Franco, Camões, a lírica dele. Que é excelente.
Soleiro, eu descobri que a mãe de Rubem Franca. E tem uma coisa interessante, também estava no movimento dos escritores de independência, em 1981. A gente dizendo poesia, passou uma dizendo poesia na porta da Rosa Americana. Aí uma vez eu estava dizendo, de sábado, na rua. Aí o Rubem Franca, eu conhecia, ele não conhecia, cara, né? Aí o Rubem Franca parou, disse, coisa boa, poesia na rua, disse, professor, vamos dizer, ao desconcerto do mundo. Ele disse, ao desconcerto do mundo, no ginásio pernambucano, quando eu fazia o segundo ano de ginásio. Aí ele dizia um verso, eu dizia outro, foi uma vibração. Hoje em dia, o Rubem Franca está bem velhinho já, ele é meu vizinho aí do leite, por isso que a gente conversa muito, e eu contei essa história, né? Aí só para lembrar ao desconcerto do mundo, ele é Camões, né? O Rubem Franca disse que Camões fez alguma picaretagem, e ninguém sabe qual é, ele entrou pelo cano. Ele via todo mundo fazer e estava bem, ele não, quando fez ele. Aí ele escreveu assim, ao desconcerto do mundo. Os bons sempre me passar numa vida graves tormentos, e para mais me espantar, os maus sempre me nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim andou o mundo consertado. Isso foi Rubem Franca disse lá, né? Eu disse com ele dizendo um verso ou outro, já em 1980. Então você vê que é a maneira da poesia chegar, né? Eu fiquei com trauma de Camões, só destravei com o Rubem Franca. Se não tivesse chegado o Rubem Franca na minha vida, eu não sei o que sabia. Ia dar choque elétrico com os poesia de Camões. Não, Marcelo, ainda não tenho palestrando sobre ele, não. Sobre baixar assim, não. Sobre É melhor ler Machado do que palestrante de Machado. Eu gosto muito de Machado. É melhor ler a Bíblia do que ler o catecismo. Pois não. Obrigada. Pois então, assim, a poesia. Valmir Jordão, você para sair tem que dizer um poema. Como eu estou de saída, eu vou recitar um poema de Domingos Pelegrino. Labirinto. Saio de mim como um labirinto. Sou eu sim. Um poema novo. Sim, do livro novo. Eu gosto de um livro chamado Insurreição Pernambucana. Um invasor, o outro expulsa, onde negros, índios e mestiços aos canhões servem de bucha. Beleza. Será que você me ouviu também? Deve ser parente. Até a próxima. Ele falou de uma situação que. Então, feijão. Eu te amo. De novo. Ele falou de uma situação que aconteceu na Penápolis, não foi? Isso. Na Penápolis. Eu, como patrona dos paulistas, participei muito de organização de revistas, assim, a gente geralmente no governo sede, no espaço, ou alguma associação, que a gente monta um stand e tal, e congrega vários paulistas. E no ano passado, Foi em 2011. 2011, e estava no auge da novela Moça Pagã. Cantado, você veio no E o quadrinista sofreu muito com essa novela moderna. Era linda, figurino impecável. A fotografia, cenário, bicho, muito marrom, mas não tinha quadrinista. Só. Né? Qualquer contrato, cenário nordestino, mas não tinha quadrinista. E aí eu vou começar a fazer essa curiosidade. E aí a parte do marketing, né? A parte da Suzana vendedora de coisa. Que a Suzana disse, olha, essa registradora e a Suzana vendedora de coisa. E eu cheguei na PNA, e tudo solta já, que quando você houvesse, vai segura aí. Aí,
caminhos querem. E o tema da feira é sempre colocado nessa união. Não podemos não ter, tem também, mas na feira você encontrou um cara. Então teve homenagem ao Gonzaga, e lá tem o acervo do Gonzaga, vocês não se lembram disso. Acho que em 2010 foi homenagem ao Gonzaga e tem um acervo dele. E esse ano homenagem ao Palmeiras. Eu digo, eita, 2001, vou lavar a bunda, né? Cheguei eu na minha arte, porque é um esquema de revezamento. Como eu trabalho de segunda a sexta, fica no sábado e domingo. Cheguei no sábado bem cedinho lá no estande. Primeiro visitante que entrou disse, moça, você tem um cordel encantado? Eu disse, tenho. O rapaz disse, mas rapaz, não tem. Eu digo, não, moço. Cordel encantado não é cordel. Cordel encantado é uma novela. Não tem cordelista e dá toda aquela explicação técnica. Ele trocou pelo título da novela. Tem cordel encantado de olhar, aquilo ali não é um cordel, aquilo é uma novela que os elementos de um cordel, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Passo, chega o segundo, não foi Isabela do outro. Não sei, moça, tem um cordel encantado. Quem deixa não quer que deixa. De novo, né? Não. Você tem que ir para casa fazer. Ai, escuta, tem não. Porque é aquela novela que só tem um nome pelo meio qual já tem cordelista. Chega desse. Eu só já no chão, entendeu? Chegou o terceiro, já está vestido. Moça, tem cordel encantado? Tem não. Amanhã vai ter. Jura você no terceiro. Aí eu terminado no quarto, ele chegou, tem cordel encantado? Acabou. Amanhã tem. Amanhã tem. Cheguei em casa, não gostei dessa. Pô, cadê o detalhe, mas eu não assisto. Eu não tenho tempo de assistir. Eu chego muito tarde em casa, eu fiquei todas as noites. Aí eu cheguei, tem que ser mãe, tem que ser que eu vi raio de casa, né? Tem que ser mãe, estou dando em casa, tem que ser quem é que assiste novela mesmo, né? Aí eu disse, agora, passei o dia todo, ele postura com o dele, me explica o que é para ele cantar, todo mundo começa. E o bom perguntando, e amanhã. Eu cheguei em casa às 10 horas da noite, e quando de 10 às 10 da manhã, cheguei em casa, sei lá, era 11 h não sei. O meu marido faz uma pergunta e eu faço o resto, né? Ele faz as caras e tal. Trabalho pela internet, procurar saber o que é mercado, onde tinha, onde conversava, onde ia, onde voltava, não sei o que. Tudo 24 horas da manhã, com o cordel encantado. Aí ele passou a pergunta. Isso não permite muita gente tomar a coisa toda, né? Oh, Ricardo, eu não vou mudar. Ele mandava a gente fazer isso, não, eu quero dormir. Eu fazia, vai dormir que eu quero como. Mandei para ele 4 e pouca da manhã, no outro de casa. Tem cordel encantado ali? Tem cordel encantado. Lavou a bunda, né? Lavei no buriti, lavei a bunda. Ele mais não fez. É normal. Aí é verdade, mas a melhor parte. A melhor parte está por chegar. Estou eu no banco de novo, né? Já? A mesa bancária e a mesa de poeta, se divide. Estou eu no banco de manhãzinha, Marcelo. Reunião gerencial, meu telefone toca. É o Evangelho que vai é Suzana Moraes. É Suzana Moraes que escreveu o Cordel Encantado, aqui é na Central do Grupo de Produções. Jura você, meu sangue sumiu. Eu disse, ixi, foi a merda que eu fiz. Ixi, Maria, não foi eu mesmo. Suzana foi. Uma pequena interferência. Aos escritores também presentes, não só nós, né? Mas cuidado também quando for escrever alguma coisa sobre a Copa 2014. Não pode usar Copa 2014. A FIFA proibiu terminando o livro. E eu fiz um trabalho sobre poesia recente, futebol e poesia, certo? Que o meu editor já disse, que é Francisco Pereira, todos conhecem, né? Disse, olha, vamos tirar, senão você vai acontecer, você vem nascer um pouco. Já está registrado já isso aí? Não posso usar o começo. Eu tenho que reprogramar. Motivo, né? Porque eu não posso usar a Copa 2014 nem posso. Suzana, Mas tem que acontecer. Ele disse que é porque é o seguinte, você chegou a nossa junta aqui, o Cordel Encantado, e a gente queria saber se você topa dar uma entrevista pra gente. Graças a Deus. Top! Amanhã eu não vou vir a Pernambuco, é ao vivo. Aí eu entrevistar e tudo. Posso tocar? Pode.
Açucena e Jesuíno, um casal apaixonado, que por conta do destino viu amor ameaçado, envolvidos no drama, viveram um grande drama por causa do reinado. Para entender a trama, é preciso voltar no tempo e falar de um reinado que passava um mau momento, onde o rei, temendo a guerra, se encontrou em outra terra para fugir do seu tormento. Ao chegar em Galgodó, caíram no emboscada. A rainha então foi morta e a princesa sequestrada. Para salvar sua vida, o rei partiu em seguida para sua terra natal. Com 20 anos passados, teve o rei uma mensagem de que sua filha amada escapou da sabotagem. E à procura de Aurora, ele partiu sem demora. Para o sertão fez viagem. Nesse tempo, Galgodó vivia sob o comando do bando de cangaceiros, que viviam como um bando. Onde é que o comando mandava e as ordens que ele dava, ninguém fazia desbando. O rei e a realeza começaram a procurar pela doce e bela aurora para a rainha se tornar. No meio daquela arena encontraram a Açucena, linda flor desse lugar. O coração dessa flor pertencia a um menino, um rapaz bonito e forte com o nome de Jesuíno. Tinham planos de casar, no sertão mesmo morar, não previam desafio. O tesouro nos permite foi agora revelado, se tratava de um amor que não se apega ao passado, pois é puro como o ouro, o verdadeiro tesouro, foi agora encontrado. Entenderam que o amor venceria qualquer guerra, resolveram ficar juntos para ver a paz na terra, pois o reino sem pecado pode estar ao nosso lado, se o amor nunca nos erra. A felicidade reina nesse poder encantado. Açucena e Jesuíno nos deixam um recado, mostrando que esta novela é uma grande aquarela do amor. Susana, eu vi a Idade Média com o nosso tempo. Uma coisa que me deixa. Não, ele juntou várias histórias em cordel. Ele pegou uma coisa de várias histórias, de vários clássicos de cordel, assim como o nosso grande mestre Adriano, nos passando o mesmo Alta Compadecida. O Alta Compadecida é uma ideia dele, ele é genial. As histórias, divididas todas em milhões de cordel, não é isso, Marcelo? Eu escrevi cordel também, porque naquela época não existia autor. Tinha criação. Exato. E todo mundo era copiado de todo mundo. O importante do cordel era você divulgar, era você só falar aquilo ali, como o Marcelo falou, do cantador. Exato. Romance. Mas não existia essa coisa do autoral. Hoje, a gente pergunta assim para todo mundo, de quem é Cântico dos Negreiros? Todo mundo sabe. Vocês sabem quem é Cântico dos Negreiros? Quem? Cachorros. Sim. E quem é Pablo Michel? Tem vários autores, Você sabe. várias versões. A literatura de cordel, não se via. A cultura, a necessidade até de se expor como quem escrevia, que atrás de alguém tem alguém que fez. Atrás de algum artesanato, alguém fez aquilo ali. Atrás de alguma literatura, alguém escreveu aquilo ali. Tornou o domínio público, né? Exato. Essa questão do autor é uma poesia. Aí o cordel encantado, ele pegou várias histórias, vários passos, vários cordéis bons, e meio que combinou. Você pode imaginar no meio de ter uma rainha do rei, né, salvar a donzela e aquela coisa toda, isso faz parte do imaginário popular, que é um pouco de fada. É um pouco de fada. Né? Na FEMEAC eu vivi mais do que por ele. E eu foi parar aqui, aí vai para a Bienal, o livro do mesmo ano, de 2011, né? Foi 2011. Então eu na Bienal, eu decidi colocar um stand, porque voltava de greve, voltava de greve, Eu vou montar um jogo pra vou colocar um stand para não comentar. Sana. Vamos comentar, né? Rapaz, eu né? Se a novela, que com ideia mesmo dos próprios susteiros, a gente já viu que não é tão, o doido, né? E cadê o cangaceiro, cadê o cadê o Timotinho, cadê a portuguesa mineral? Já está deixando no barco isso. Então, os convidados para levantar os subsídios
Bienal da União. Vem cá, mãe. Essa é a sua cometendo, né? Não, não. Essa é a sua cometendo. Vamos lá, pergunta mais, gente. Você acha que na pressão ajuda a criar mais? Eu tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que só nunca está pressão na sua vida. Certeza. Ajuda muito. Olha, a gente só viu sob pressão. Viu esse negócio de Deus não age sob pressão, isso é uma mentira do mundo. A gente só age sob pressão, é pressão sanguínea, pressão atmosférica, é pressão sanguínea, pressão atmosférica, pressão de menino cobrando coisa de pai, pressão de mulher cobrando de marido cobrando de mulher, de namorado, todo. E a pressão até da panela, pressão para cozinhar as coisas. É tudo sem pressão, ele não faz nada na vida. Tem corte, porque aquele menino acho que é filho de. Não tem corte. Você já viu uma chamada aqui de nada? Aquele negócio? A pessoa pressionada tocando o programa na TV Jornal. Mas só foi, ela chegou até ali devido a uma influência do pai. Não tem nada. É o que falta. Eu curiosamente isso que é bom. O nosso comércio do dia está dando assistência. A Devinha Sudão se encontrar na saúde. Entendeu? Eu fiquei curioso do que ele falou, do ponto de vista dele, em relação a não gostar de entrevistar famosos. Isso não é interessante. Ele tem muita mentira. De simulação, né? Ele diz, né? Tem uma coisa boa do Paulo Vinícius também. Ele fala aqui. Tem um depoimento aqui, né? Se tivesse lá. Lenin, Caetano Veloso.